pessoal, eu vou explicar aqui brevemente as atividades, tá? Aqui, o que tá falando? Tá te falando a temperatura e qual a solubilidade em gramas de KNO3 a cada 100 gramas de água. Então, por exemplo, a 0 graus Celsius, eu solubilizo 13,3 gramas em 100 gramas. Se eu tiver 200 gramas de água, eu vou solubilizar o dobro aqui. Basta fazer uma regra de 3, tá? Então, você tem que ficar sempre atento a qual temperatura está se referindo ali. Então, considerando-se os dados disponíveis, qual a quantidade mínima de água a 50 graus. Então, ó, você vai observar isso aqui. Então, 85,5 gramas a cada 100 de água. E para solubilizar 17,1, quanto que eu tenho? Então, é só fazer uma regra de 3 aqui. Bem simples, tá? Então, só montar. Na letra B, a solubilidade do nitrato de potássio aumenta ou diminui com o aumento da temperatura? Então, olha só, à medida que a temperatura vai aumentando, eu tenho um aumento da solubilidade do KNO3 ou uma diminuição da solubilidade? Só analisar aqui, né? Bem simples, a 1. Nessa 2 aqui, ó, você está olhando para os gráficos. Então, você adiciona separadamente 40 gramas de cada um desses sais em 100 gramas de água, tá? Então, a temperatura de 40 graus estão dissolvidos totalmente em água. Então, uma solução aquosa foi preparada de modo que a cada 100 ml de solução tivesse 19,6 gramas de soluto a 40 graus Celsius. Calcule a concentração em mol por litro dessa solução, considerando que a massa molar de soluto é de 98 gramas por mol. Então, primeira coisa, você vai usar a fórmula N é igual a massa sobre massa molar. Então, você tem a massa aqui, 19,16, e tem a massa molar, vai achar o número atômico. Achei o número de mols, né, quantidade de matéria. Achou o número de mols, fazendo essa divisão aqui, você vai fazer uma outra divisão para a fórmula de concentração. Concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume, só que o volume tem que estar em litros, tá? Então, você vai pegar 100 ml e dividir por 1000 e vai achar o volume em litros. Feito isso, é só você dividir o número de mols pelo volume e deixar aqui os cálculos. Na 4, qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 100 ml de uma solução 2,5 mol de ácido clorídrico para torná-lo 0,5? Então, você vai usar a fórmula CV é igual a CV. Concentração inicial é 2,5 vezes o volume inicial, que é 100, que é igual à concentração final 0,5 vezes o volume final, que eu ainda não conheço. Então, você vai descobrir que volume final é esse e vai ver. Se eu descobrir lá que é 800 ml, quanto que eu acrescentei? Tinha 100. Agora eu tenho 800, eu acrescentei 700. É isso que você vai fazer na 4. Na 5, são dadas as equações termoquímicas, né? Estou mostrando aqui. Calcule o ΔH da reação. Então, olha só, você quer que o C2H2 esteja no seus reagentes. Então, você vai olhar aqui, ó, C2H2 está no reagente, né? Só que aqui ele está multiplicado por 2. Então, você vai ter que dividir toda essa equação aqui por 2, incluindo o número aqui do ΔH, tá? E o H2? Eu vou olhar aqui, o H2, olha, tá do lado esquerdo, e eu quero ele do lado esquerdo. Só que aqui tem 2 mols, aqui tem um só. Então, eu vou pegar esse aqui e multiplicar todo mundo por 2. E o C2H6? C2H6 está no reagente, só que eu quero ele no produto. E tem 2 mols dele, só que eu quero um só. Então, eu tenho que inverter isso aqui e dividir todo mundo por 2, inclusive o número aqui, tá? Quando eu inverto, esse 3.123 fica positivo e eu divido ele por 2 ainda. E fazer os cálculos lá para somar todo mundo aqui, tá? Qualquer dúvida é só perguntar. E na 6, estou observando aqui, ó, reação direta de x para y, a inversa de y para x. Então, olha só, a energia aqui, quando está de x e vai para y, cai, tá vendo? Então, é endo ou exotérmica de x para y. E o contrário, está em y, vai lá para x, subiu o nível de energia, né? Então, ela é uma reação endo ou exotérmica. E vocês vão marcar aqui a afirmativa correta a partir disso, tá? A velocidade de uma reação, lembrando que o ΔH, ele é aqui tudo, né? Tá entre menos 10 e 10. Então, 10 até 0, 10,
Então 20, né, quilojoules ali, ΔH. A velocidade de uma reação. Então, o que depende? Então, a gente viu lá, né? O que depende da velocidade da reação? E a 8, ele fala o seguinte, a reação química atinge o equilíbrio. Eu falei para vocês, quanto que atinge o equilíbrio? Né? Então, é uma resposta bem simples aqui, bem fixa. Tem uma coisa que define quando você atinge o equilíbrio, né? E a 9, a fixação do nitrogênio, fundamental na produção de adubos inorgânicos, pode ser conseguida através da reação exotérmica. Então, essa reação aqui é exotérmica, tá? Aí ele está falando, então, ΔH aqui é negativo. Exotérmica da esquerda para a direita e endotérmica da direita para a esquerda, ok? Então, ele vai falar assim, é possível aumentar a produção de amônio. Então, o que eu vou fazer? Lembrando que, olha só, aqui eu tenho só 2 mols. Aqui eu tenho 1 com 3, 4. Então, aqui tem diferença de volume de um lado para o outro. Então, a pressão vai influenciar ali também. Então, você pode levar em consideração pressão, concentração, vai depender das afirmações dele aqui. Se tiverem dúvida nessa parte, pode perguntar. A 10 fala o seguinte, que é a concentração. Lembrando que, quando as concentrações se tornam constantes, independente se serão iguais ou não, quando elas se tornam constantes, eu tenho o equilíbrio, né? Olha só. Quando elas se tornam constantes. E, em relação ao gráfico de velocidade por tempo, eu tenho equilíbrio químico quando a velocidade da reação direta foi igual à velocidade da reação inversa, né? Então, a partir do que está afirmando aqui, escolha a resposta correta. 11. Escreva a expressão da constante de equilíbrio. Então, como que calcula a constante de equilíbrio? Tá? Kc para a reação assim equacionada. Então, é só calcular aqui a constante, né? Igual a gente aprendeu lá. Produto sobre reagente. Concentração de 1 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, né? E a 12 vai falar sobre a questão da pilha, né? Em uma pilha de zinco e chumbo, a reação que ocorre é a seguinte. Então, ele está te mostrando, ó. O chumbo tinha 2 mais e agora ele está 0. Então, ele recebeu ou perdeu o elétron? E o zinco? Ele estava 0 e agora está 2 mais, né? Aí, a partir disso, você vai analisar para fazer as afirmativas aqui. E a 13, considere a célula galvânica, então ele te deu aqui, ó, e vai te fazer várias perguntas a partir dessas afirmativas aqui, né? Então, marcar aqui a afirmativa correta, tá? Lá em cima ele tá te falando que é a falsa, tá? Na 12, que é a afirmativa incorreta. Então, na 14, ele pede o seguinte, qual eletrodo de cobre, eletrodo de alumínio, tá te pedindo a polaridade, se é positivo, se é negativo, se é cátodo ou se é ânion, e tá pedindo a semi-reação de cada um deles, né? Então, você tem que analisar aqui qual que é a reação que ocorre. Quem deles vai receber elétrons que vai doar a partir do que eu tenho aqui, né? Então, é só resolver. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá?